Aleluia. Quem está feliz com Jesus pode dar glória a Deus? Ele é o maior. Graças a Deus. Aleluia. Acerca daquilo que o pastor disse, e segundo aquilo que está na palavra de Deus, eu gostava de chamar a atenção para as verdades eternas. Aleluia. E possam tirar a melhor ilação daquilo que está escrito. Eu não vou pregar sobre o assunto, mas veio ao meu coração estes versículos. E diz assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E foram ter com ele ao templo, à casa de oração, cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, os sacerdotes e os escribas indignaram-se e disseram-lhe a Jesus: ouves o que estes dizem? Ouves o que estas crianças dizem? Hosana ao filho de Davi? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das crianças tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Irmãos, se há alguma coisa que eu mais aprecio quando vou a uma igreja que tem condições para isso, é ver um coral de crianças devidamente orientado, devidamente ensaiado, devidamente ensinado, a tirar louvor dos seus corações sinceros, despretensiosos. Na verdade é um louvor puro, ainda que ensinado, mas sai daquele coração louvor sincero para Deus. Por isso eu dou graças a Deus por esta iniciativa, e podem continuar porque estão dentro da palavra do Senhor. Não só um coral de jovens, não só um coral de adultos, mas um coral de crianças. Amém, irmãos? Ensina aos meninos o caminho em que eles devem andar. E não há melhor coisa, não há melhor forma de ensinar as crianças que é louvar a Deus logo desde criancinhas. Amém. Pastor Lúcio, parabéns, continua. Aleluia. Está no bom caminho. Amém. Glória a Deus. Esta manhã eu queria falar-vos sobre a casa do Pai. Já começámos a ler sobre a casa de oração, porque Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração. E vou tirar partido daquilo que está escrito em Gênesis, lá no capítulo 28, diz assim então a palavra do Senhor em Gênesis 28, 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmãos, aprendi ao longo dos anos, não só na escola, mas também segundo aquilo que temos estudado no que diz respeito à teologia, que nós, quando lemos um texto, temos que saber interpretar o texto. Irmãos, e quando nós lemos a Bíblia, temos que ter o cuidado de procurar interpretar o texto. Porque se nós vamos ver aqui só as palavras em si, dá-nos logo arrepio. Vejam lá bem, não é? Depois daquela linda e maravilhosa visão que Jacó teve, naquele sonho, não é? Ele disse: quão terrível é este lugar. Oh. É isto que o texto quer dizer. É isto que o texto quer dizer. A palavra terrível aqui
não tem esse significado de terror. Mas totalmente ao contrário, de maravilha, de esplendoroso, de qualquer coisa que não tem explicação. Quão agradável, quão maravilhoso, quão extraordinário, que coisa mais linda que eu nunca vi na vida. E era tão maravilhoso que ele se arrepiava de tanta maravilha que nunca tinha visto. E quando nós falamos da casa de Deus, meus irmãos, quando nós falamos do céu, nós podemos tirar muitas ilações, mas nenhuma delas está certa. A avaliar por aquilo que o apóstolo São Paulo viu só numa nesgazinha, ele diz que foi coisa que nem posso contar. Não há palavras para descrever. E disse, este lugar não pode ser outro. Não pode ser outro. Isto tem que ser a casa de Deus. A casa de Deus. Eu estava a falar no domingo passado com uma irmã acerca destas coisas que a Bíblia nos apresenta, porque nem todas as pessoas sabem o que é uma metáfora, nem todas as pessoas sabem o que é uma hiperbole, não é? E então as pessoas tomam tudo ao pé da letra, e às vezes há dificuldades, porque depois aí a Bíblia contradiz-se, mas a Bíblia não se contradiz. Compreende? Temos é que saber interpretar o que lá está escrito, porque quem traduziu segundo o seu sentimento, segundo aquilo que sabia e segundo o espírito da época. Não é? Por isso é que hoje há novas versões da Bíblia que às vezes até têm alguma dificuldade, parece que não está exatamente a dizer a mesma coisa, mas a língua é viva, as experiências são outras, mas as verdades centrais estão cá, as verdades fundamentais são as mesmas. Só que há uma forma diferente de ver as coisas hoje, não é? E se a Bíblia hoje fosse, se a Bíblia fosse escrita como hoje a juventude escreve nas mensagens pelos telemóveis, na verdade, não sei se vocês já viram a linguagem nova que há, não é? Os velhos não conseguiam ler. Não é? Porque a língua é dinâmica. E, amados irmãos, o que eu quero dizer é que quando nós falamos sobre alguma coisa relacionada com Deus, nós temos que ter muito cuidado para que o Espírito nos dê luz e nos ajude a interpretar espiritualmente o que tem a ver com o divino, porque é espiritual. E as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito Santo. Não é? Não pode ser a nossa mente finita e humana que vai discernir o que é espiritual. Não. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia, conforme está escrita, foi escrita para nosso ensino. E graças a Deus pelas metáforas, graças a Deus pelas parábolas de Jesus, graças a Deus pelas hiperboles, na verdade, irmãos, e outras formas de figuras de linguagem que nós podemos, na verdade, depois interpretar de uma forma que nos traz alimento espiritual. E quando aqui é falado que a casa de Deus tem porta, está lá escrito, esta não é senão a porta dos céus. Então já temos uma casa com porta. Qual é a dimensão da porta dos céus? Jacó não diz, não é? Mas o mais engraçado é que mais atrás nós vimos que o céu também tem janelas. E as janelas do céu se abriram para a destruição. Mas aqui a porta dos céus abriu-se para ele ficar atarrecido. Ai, maravilha! Mas também a Bíblia fala de outra porta, aliás, de outra janela do céu, da qual saiu abundância. E veio a bênção de Deus. Será que Deus vai abrir as janelas do céu para que haja mantimento e salve Samaria da fome que... Tu vais ver, mas não comes. Porque Deus vai abrir as janelas do céu. E o capitão do templo, não é? Lá na cidade de Samaria, foi atropelado e morreu porque a janela do céu se abriu. Então a janela do céu, não é?
abre-se para a bênção e abre-se para a maldição, para a destruição. As portas do céu abrem-se para os filhos de Deus e fecham-se para os que não são justos. Certo ou errado? Aleluia. Agora temos aqui já uma panorâmica de que o céu visto desta maneira, de certa maneira física, para nós podermos entender, tem, na verdade, muitos aspectos. Estava a falar com uma irmã no domingo e ela dizia, sabe, irmão Lucas, o céu é maravilhoso. Porquê? Já lá esteve? Ai, não! Mas uma irmã escreveu um livro e escreve no livro coisas lindas do céu, e então ela diz que esteve lá no céu e foi com Jesus às montanhas, não é? E o Senhor Jesus das montanhas mostrou-lhe, na verdade, a cidade. Ai, tem lá prédios tão altos. Olha, eu li outro livro, que também alguém que esteve no céu e viu, não é? Superbólides, na verdade, a andarem numa velocidade tremenda, lá nas grandes avenidas do céu. Meu Deus do céu. Se o céu é assim, eu não quero ir para lá. Farto de trânsito, estou eu cá embaixo já. Subir àqueles arranha-céus e se falta eletricidade, como é que é? Tem que ir a pé para cima? Não. Oh, irmãos, desculpem. Não brinquemos com as coisas certas. Não brinquemos com estas coisas, irmãos. Para se ganhar dinheiro, faz-se livros de qualquer maneira e vende-se tudo e ganha-se tudo e prega-se tudo. Não, irmãos. Tenhamos cuidado, irmãos. O Senhor Jesus, falando lá aos discípulos, e eu quero dizer-vos que no espaço que eu agora vou ler, em João 14, aliás 13 e 14, o Senhor fala na casa do seu Pai. Fala na casa do Pai. A Bíblia fala da casa de Deus, segundo a interpretação própria, não é? Segundo as metáforas que nós temos, tem janelas, tem céus, tem ruas, lá no Apocalipse tem mares de vidro, tem mares, portas de cristal e não sei o quê. Enfim, são, na realidade, interpretações, na verdade, que a nível espiritual não há linguagem para lhe dar a expressão. Não há, ultrapassa-nos. Então, o que era mais precioso na época, há 2000 anos atrás, no tempo de João, na verdade, o que era mais precioso eram as pedras preciosas. Era o que mais podia exatamente ascender à mente humana. E claro, e então, naturalmente, que ele tentou honrar a sua visão com aquilo que era, na sua mente, era mais elevado, mais precioso. Mas, irmãos, mas o céu é tão extraordinário, tão lindo, tão maravilhoso, que não há palavras para o explicar. E cada um faz a sua figura, a sua imagem, não é? Quando nós vamos a um restaurante e nos dão um prato que nós nunca comemos, não é verdade? Então, naquele dia, serviram aquele prato a várias pessoas e, independentemente, sem ouvir uns dos outros, cada um dá a explicação daquele prato de uma forma totalmente diferente. Uns, para eles, foi uma coisa divinal, eles nem sequer sabiam que havia aquele tipo de alimento, não é? Outros que já estavam um pouquinho mais habituados à coisa, enfim, está feito de outra maneira, mas é a mesma coisa, não é? Mas aqueles que nunca lhe passou pela boca aqueles sabores, meu Deus do céu, fui levado ao céu, não é? Mas que coisa, eu tenho que lá voltar outra vez para comer aquilo, não é? Ora bem, irmãos, cuidado com a forma como nós interpretamos a palavra do Senhor. Ela é santa demais para ser banalizada de qualquer forma. Neste momento em que Jesus está à mesa com os discípulos, tinha acontecido coisas terríveis.
João Batista tinha sido preso e tinha sido degolado. O primo do Senhor Jesus, João Batista, o profeta, havia sido morto barbaramente. Tinha sido degolado. E a sua cabeça foi oferecida. Não é? Irmãos, vocês pensam que Jesus ficou satisfeito com isso? Pensam que os discípulos ficaram felizes com isso? Que os discípulos de João ficaram felizes com isso? Não. Foi uma tragédia para a comunidade. Os judeus mancomunaram-se, combinaram matar Jesus. Soava, havia rumores que o mestre havia de ser morto naquele dia, porque ali aquela seita iria matá-lo. Os rumores contra a igreja que estava a florescer, irmãos, porque eram tão poucos ainda, era demasiado forte para pôr aquelas pessoas tranquilas. A perseguição, os rumores, a malvadez dos homens religiosos, na verdade, perturbaram o coração daquela gente. E aqueles discípulos, poucos, estavam tão perturbados com a sua situação, com aquilo que poderia acontecer ao seu mestre, porque soava-se que os judeus o queriam matar. E a Bíblia diz que Jesus passou por meio deles e não lhes tocaram, mas estavam preparados para o lançar, para o matar. Irmãos, neste momento Jesus vê os seus discípulos tão atemorizados, tão perturbados, que lá em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Como é que nós iríamos interpretar aqui esta expressão? Não se turbe. Uma pessoa turbada é uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem paz. Uma pessoa turbada. Claro que nós, na nossa linguagem agora, dizemos perturbada. Não é? Aqui está uma expressão que diz a mesma coisa. Não se turbe. Não fiquem preocupados. Não fiquem atemorizados. Não fiquem desorganizados nas suas mentes, obrigado. Não fiquem, na verdade, no estado em que vocês estão. Tenham calma. Eu estou convosco. Vocês no mundo vão ter aflições. Vocês podem imaginar Jesus à mesa com os seus discípulos, numa conversa formal? Claro que nós aqui nos Evangelhos temos aqui as coisas de uma forma organizadas, né? Porque este é o Evangelho que não é sinótico, o Evangelho de João, os outros três são sinóticos, mais ou menos dizem as mesmas coisas, mas é diferente. Claro que está organizado de outra forma, mas eu posso imaginar Jesus, sem pressas, sentados à mesa com os seus discípulos, a mostrar-lhes, a falar-lhes calmamente sobre aquilo que ia acontecer, sobre todas as coisas que, na verdade, relacionadas com o futuro. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, descansem, tenham paz. Tenham paz. Eu dou-vos a minha paz. A minha paz não é como aquela que o mundo oferece. Não. Irmãos, e diz: vocês creem em Deus? Creem em Deus? Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E Deus, para aquele povo da época, era Yahvé. Na nossa linguagem é o Senhor Jeová. Era o Yahvé, era o Senhor dos exércitos. Compreende? E eles criam. À sua maneira, criam em Deus. E Jesus disse-lhes: se vocês creem em Deus, creem também em mim. E Filipe, um dos discípulos, disse: ó Senhor, então segundo aquilo que tu dizes,
quem te vê a ti vê o Pai, então mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Vocês sabem, quando as pessoas nascem de novo, tornam-se ingênuas. Sabiam? Quando nós nascemos de novo, tornamos-nos meninos em Cristo, somos ingênuos. Aceitamos a fé de uma forma como os incrédulos não aceitam. Não é? É uma fé maravilhosa, é uma fé genuína, mas ingênua, não é? Meu Deus, isto é gente... Mas porquê que vocês creem? Não sei. Eu sei que creio, agora porquê não sei, mas eu creio, aleluia. Graças a Deus. E Filipe disse, mostra-nos o Pai. Moisés já tinha pedido a mesma coisa, ó Senhor, mostra-me a tua glória. As pessoas não sabem o que é que pedem, não é? Só Filipe. Então estamos há tanto tempo contigo e ainda não viste o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E tudo aquilo que eu faço, não faço por mim. É o Pai que faz através de mim. É o Pai que faz. Isto começou-me a trazer luz. É o Pai que faz. Aleluia. Vocês vejam como Jesus curou, na verdade, fez tantos milagres e tantas maravilhas a ponto das crianças darem glória a Deus lá no templo, na verdade. Coisas que eles nunca tinham visto na vida. Os chefes máximos da religião, os sumos sacerdotes, não faziam nada disto, não tinham autoridade para isto. E o simples carpinteiro de Nazaré fazia aquilo com tanta facilidade. Aleluia. Mas quem é que fazia? Era o Pai. Irmãos, foi Jesus que disse, não é invenção, foi Jesus que disse, tudo aquilo que eu faço, não o faço por mim, tudo aquilo que eu digo não é de mim, é o Pai que me diz para dizer, é o Pai que me faz fazer, aleluia. Amados, ainda hoje, é assim que tem que acontecer. Por isso Jesus diz, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele fará. Louvado seja Deus. E depois, claro que Jesus mais à frente já tinha dito que ia ser entregue na mão dos seus algozes para ser crucificado, mas que ao fim de 3 dias iria ressuscitar. Jesus teve estas conversas todas com eles. Vocês podem ver nos evangelhos sinóticos. E eles estavam abismados. E agora? E depois? E depois como é que vai ser? Não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos tinha dito. Mas eu vou para melhor. Eu vou deixar-vos por algum tempo, não vos deixo órfãos. Vocês não ficam órfãos. Porque eu vou enviar-vos o Paráclito, o Vigário, o Consolador que fica convosco sempre. Tenham calma, fiquem serenos. Não importa os problemas, não importa as crises, não importa o que vai acontecer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ter que pagar os impostos, na verdade a Roma continuamente, até que isto acabe um dia, mas o que é certo, vocês têm sempre a minha presença. Eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E dá a impressão, presentemente dá a impressão que isto não acontece connosco. Andamos tão preocupados, tão solícitos com aquilo que ouvimos na televisão e nos jornais, amados irmãos, que nós ficamos abalados na fé. E agora o que vai ser? Tenha calma. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois vem o juízo. Então, irmãos, ou morramos ou vivamos, é melhor estar com Ele. Aleluia! Sabem porquê é que eu digo isto, irmãos? Porque há 15 anos atrás eu estava à morte.
Eu não me expressava, não revelava a ninguém o meu sentimento, ou procurava esconder o melhor possível. Não sei se alguém descobriu alguma vez durante aqueles meses em que eu estava, na verdade, condenado à morte. E sozinho, quer pela madrugada, quer lá no meu gabinete antes dos cultos, irmãos, eu prostrava-me com a minha cara no rosto para receber de Deus a graça de poder continuar, sabendo exatamente que não podia morrer porque a minha mulher não podia ficar viva e o meu filho abandonado. Não. E eu precisava de continuar a viver. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, aleluia, disse: Lucas, não fiques perturbado. Eu vou dar-te mais anos de vida. Aleluia. E já lá vão 15. Em dezembro faz 15 anos, louvado seja Deus. Tenho que pedir perdão a Deus, porque não tenho vivido estes 15 anos da melhor forma. Nem tenho servido como devia de viver com esta qualidade espiritual, mas enfim, o Senhor sabe todas as coisas, eu peço graça. Mas, amados irmãos, na sociedade que nós vivemos, irmãos, no estado em que está a igreja, e há pastores que estão a passar de grandes necessidades porque não têm salário, as igrejas não têm salário, são pessoas já com mais de 50 anos que não têm agora forma de encontrar profissão, não têm qualquer apoio, a igreja tem muitos desempregados, as casas estão cheias, mas não há dízimos, não há salários, não há ofertas, porque as pessoas não têm. E as rendas estão para pagar e algumas já estão em atraso. Compreende, irmãos? O tempo é difícil. O tempo é muito difícil. Mas o que é que o salmista diz? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não pergunto como. Não pergunto como é que Ele vai responder. Mas Ele responde. Mediante a sua fé, mediante a sua confiança, mediante a sua expectativa espiritual, depositando a sua confiança na palavra de Deus, o Senhor diz e garante o pão de cada dia. Elias teve um privilégio tremendo. Foi sustentado por corvos. Agora, o que é engraçado é que, por aquilo que eu conheço dos corvos, eles gostam muito de carnes podres, animais mortos, ratos mortos e não sei o quê. Como é que os corvos traziam carne fresca? Para Elias, na verdade, fazer na brasa umas belas bifanas, umas belas churrascas. Ele lá tinha lá carne fresca, maravilha. Deus até muda a natureza dos corvos para trazer só carne fresquinha. Aleluia. Deus pode fazer tanta coisa, irmãos. Jesus um dia estava sem dinheiro para pagar os impostos. O tesoureiro, que era Judas Iscariotes, tinha posto a mão lá na bolsa e não havia dinheiro para pagar os impostos. E aparece o cobrador dos impostos. Estava ele com Pedro. E agora, mestre? Fechaste a loja, já não és carpinteiro? A crise agora bateu à porta, não temos dinheiro. Vêm aqui os cobradores de impostos, e agora? Ó Pedro, tu és pescador? Ou seja, já há algum tempo que deixei de pescar, mas ainda sou. Então vai ao peixe, vai à pesca. E o primeiro peixe que apanhares, abre-lhe a boca e tira a moeda que lá está. E paga o imposto. Paga o teu e paga o meu. Irmãos, os recursos são tremendos. Sabem porquê? Porque nós estamos na casa do Pai. Se calhar é um segredo. Se calhar ainda é uma novidade para alguns. Já se esqueceram disto, irmãos? Nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai não há migalhas. Na casa do Pai há pão. Há pão. Talvez não haja o aspipo que você está a pensar. Mas pão para comer tem e não morre de fome. Pelo menos quem sabe fazer uma açordinha, pelo menos quem sabe fazer outras coisas que é possível fazer-se com pão, não é? Eu tenho tantas saudades da casa da minha mãe. Não digo da casa do meu pai, porque o meu pai não era ele que fazia, era a minha mãe.
né? Mas era a casa do Pai também. Mas nos grandes problemas, na grande crise dos anos 50 e 40 e tal, o nosso alimento para acompanhar a sopinha era pão frito. Pão duro, fritinho com óleo ou com banha. Ai, que maravilha que aquilo era um acepipe. Aquelas fatias de pão frito. Pá, que saudades que eu tenho disso. Oh filho, não faças isso, faz mal ao colesterol. Pronto, já me estragaram o jantar e o almoço. Irmãos, aleluia, nós estamos na casa do Pai. E olha, sabe uma coisa? Ainda há lugar na casa do Pai. As portas da casa do Pai ainda estão abertas. As janelas da casa do Pai ainda estão abertas. Aleluia. Virá o dia em que se fecham. Senhor, abre-nos! Senhor, abre-nos! Senhor, abre-nos! É tarde. É tarde. Por isso, irmãos, enquanto as portas da casa do Pai estão abertas e enquanto há lugar, aleluia, porque nesta hora, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse que ia preparar. Sabe qual é o resultado disso? É que o lugar já está preparado. Ele não levou 2000 anos a preparar o lugar. Já está preparado. Agora é só entrar. É só entrar e deliciar-se na presença do Pai. Porque esta é a casa do Pai. Esta é a casa de oração. Nós somos a casa espiritual. O apóstolo São Pedro diz que nós somos como pedras vivas. Pedras vivas. Pedras aparelhadas. Pedras, na verdade, formatadas à dimensão correta para fazermos a casa de Deus. Irmãos, antes de uma pedra ser aparelhada, faz-me lembrar Miguel Ângelo, quando alguém perguntou a Miguel Ângelo, que era escultor e pintor no século XVI, na verdade, Miguel olhou para uma rocha bruta, um calhau tremendo. O que é que estás a fazer? Eu estou a fazer um homem. Miguel Ângelo via naquele matacão, naquele pedaço de rocha, via um homem. Irmãos, Deus, quando olhou para nós, viu-nos calhaus, matacões. Mas como Ele tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, que transformou aqueles calhaus em cada um de nós. Bonitos, agradáveis, aleluia. Soprou nele o fogo, soprou em nós o fogo da vida e hoje somos filhos de Deus. Miguel Ângelo trabalhou e eu estive no Museu do Louvre com a minha mulher há muitos anos atrás e vi lá a estátua de Davi, daquele calhau, coisa maravilhosa, magnífica. Meu Deus do céu, que obra esplendorosa. Irmãos, se Miguel Ângelo foi capaz de fazer daquele calhau aquela estátua tão bela, o Senhor fez de nós coisas muito mais maravilhosas. Aleluia. Irmãos, não vou avançar com o resto que tinha combinado no meu espírito tratar convosco, mas eu só quero dizer-vos que na casa do Pai ainda há espaço, porque há muito espaço preparado para cada um de nós. Aleluia. A tradução diz que há muitas moradas. Muitas moradas. É uma forma de linguagem, não é? Uma figura de linguagem, morada. Ninguém sabe o que é. Eu ontem estive até às tantas da noite a pesquisar lá todos os meus manuais e dicionários para conseguir descobrir o que era a tradução deste versículo. E eles não conseguiram. Uns dizem que são mansões, outros dizem que não sei o quê. Claro, mas tudo é imaginação humana. Não chega para trazer sabor. Mas eu prefiro saber que na casa que Jesus, onde Jesus mora, aleluia, Ele já preparou lugar para mim, lugar para ti e lugar para todos aqueles que queiram entrar enquanto as portas estão abertas. Aleluia. Por isso não desanime,
não entre em conflito, não se perturbe, porque se cremos em Deus, creiamos também naquilo que Jesus disse, porque Ele está connosco todos os dias da nossa vida, para nos abençoar, para nos socorrer e também até para interceder por nós, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor os abençoe.